Olá, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jé e no vídeo de hoje chegamos à última leitura de 2020. Vamos falar sobre o livro As Rosas e a Revolução de Carina Dias. O ano é 1968 e Vilma é uma carioca de 17 anos que acha que a ditadura que acontece é, como o pai dela, que é militar, diz, uma revolta comunista. No entanto, após aceitar o convite da amiga Maristela para ir a um restaurante universitário chamado Calabouço, Vilma vê que a visão do pai sobre os acontecimentos é muito diferente daquilo que ele falou. As Rosas e a Revolução é um dos livros da Carina Dias, é o terceiro que eu leio. O primeiro que eu li foi Aquele Dia Junto ao Mar, que também é muito bom, e depois eu li Diário de uma Garota Atrevida. E a Carina escreve muito bem, com As Rosas e a Revolução não seria diferente. A ditadura militar é o pano de fundo para o despertar da Vilma, a protagonista, não só para o entendimento do contexto histórico daquela época, como também para ela se entender como uma garota lésbica. A Carina conseguiu intercalar muito bem a ficção com a realidade em vários momentos. Teve uma passagem que me fez rir, porque eu falei assim, gente, é uma ficção ambientada em 1968 ou do nada a Vilma veio parar em 2020 para ver o que tá acontecendo? Porque ela fala assim: eu não achava o governo nada ruim. Meu pai era militar e a nossa vida era ótima. Gente, eu ri muito porque é mais atual impossível, né? E há muito do nosso passado nas linhas desse livro, seja com a morte do Edson Lima Souto, que entra na história como o estopim para todos os acontecimentos, todas as revoluções de Vilma, seja o ataque que o Calabouço sofreu, que foi de fato um restaurante universitário, onde aconteceu todas as coisas escritas no livro. E em vários momentos eu parei para pesquisar os nomes e os lugares que apareciam, e me surpreendi por ter tanto detalhe. Eu fico imaginando como a Carina deve ter tido um trabalho de pesquisa acerca disso, e em alguns momentos eu fiquei muito agoniada, porque em 2020 a gente parece que tá muito próximo de 68 em vários momentos, infelizmente. Uma grande parte do livro se passa no ano que não acabou, como é conhecido, e não só de tiro, porrada e bomba Vilma vive, pois ela acaba conhecendo um dos amores da sua vida no meio desse salseiro, que é a Alda, e eu sou muito mais Alda e Vilma do que Hannah e Vilma, e a Hannah é responsável pela Vilma não ter sido uma grande vítima do estouro que teve no calabouço, já que a Alda salvou a garota daquela confusão, e a Alda abriu Vilma não só para as questões da revolta, para ela entender o que é que estava acontecendo, para ela ver que o pai e os companheiros dele não eram boas pessoas e tudo que eles falavam eram completamente o oposto do que estava acontecendo, além de mostrar a Vilma o amor, apesar de tudo que estava acontecendo. Infelizmente, devido ao contexto, algumas coisas ruins acontecem, não só com os amigos que a Vilma faz depois que ela se junta aos comunistas, mas também a Alda, então se prepare para alguns momentos de tristeza. E depois da revolução que a Vilma vivencia com a Alda e com seus companheiros de luta, ela é descoberta pelo pai e é enviada a São Paulo, e é na cidade da Garoa que ela conhece Hannah, o outro amor da sua vida. Assim temos mais uma história de amor em meio ao caos. Essa é um pouco mais complicada porque a Hannah é casada com uma pessoa de quem a Vilma acaba se aproximando, porque ela fica ainda mais engajada em terminar com a ditadura, então ela participa de reuniões, de encontros todos clandestinos, obviamente. E aí, uma dessas pessoas tem uma esposa muito bela, com olhos de esmeraldas, como a Vilma narra. Mas, apesar do contexto, apesar de a Hannah ser casada, fiquem calmas que tem um final feliz. No final de tudo, sempre tem um final feliz. Ou deveria ter, pelo menos, né? E como a Hannah é comprometida, vocês imaginam que não foi do dia pra noite que ela conseguiu lidar com aquilo que ela estava sentindo, não conseguiu se entregar ao amor da Vilma. Em alguns momentos eu fiquei com um pouco de raiva da Vilma, porque eu falei assim, mano, dá um ar pra Hannah, sabe? Deixa ela respirar um pouco, porque a Vilma é um pouco emocionada, um pouco desesperada, ela quer porque quer ficar com a Hannah. Eu super entendo, mas eu acho que eu fiquei com um pouquinho de raiva, porque eu já não tenho mais tanta paciência pra ficar tão empenhada em conquistar alguém, sabe? Então pode ser que você se identifique comigo, ou pode ser que você se veja muito na Vilma nessa batalha por querer conquistar alguém. No final das contas, a história da Vilma e da Hannah também é muito bonita, e é ela que dá início à narrativa do livro, já que a história acontece em flashback.
Em São Paulo também a Vilma conhece um amor paternal, mesmo que seja por meio do seu tio, porque o pai dela nunca foi dos afetos, sempre estava ocupado demais em querer frear a onda comunista. Além do tio, a avó, que é uma fofa, dá todo o amor à menina e faz bolos maravilhosos. Nesses momentos em que a Vilma compartilha a vivência dela com a avó, eu imaginei muito a casa das duas, as duas sentadas no sofá ou tomando os seus cafés e chás da tarde, ou assistindo a novela, porque a avó dela é muito fã de novela e é muito fã do Francisco Cuoco também. Então é um ambiente assim que eu me vi bastante, porque me lembrou muito o que eu vivi com a minha avó enquanto ela estava viva. Mas nem só de amor a nossa protagonista vive, pois ela sofre várias represálias por estar brigando contra o regime opressor. São momentos de tensão, meu coração ficou apertado, então se prepara, segura da mão de Deus e vai, que esses momentos são bem tensos. Caso queiram comprar As Rosas e a Revolução, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês aproveitam e conheçam os outros livros da Carina. Como eu sempre enfatizo, leiam literatura sapatão, apoiem as nossas escritoras. E agora um recado de final de ano, pois 2020 sugou a energia de geral e infelizmente comigo não foi diferente, por isso eu vou precisar tirar uma pausa um pouco longa do canal aqui no YouTube e no Instagram. Eu vou ficar mais ativa, mas eu preciso muito descansar, porque esse ano foi puxadíssimo e eu preciso também pensar em reformular algumas coisas aqui no canal, então para eu não ficar tão desesperada querendo fazer 1 milhão de coisas, eu vou dar uma pausa. Provavelmente eu volte em fevereiro, então vocês já estão avisados que eu vou demorar um pouco porque o descanso é muito necessário. E enquanto eu não volto, vocês assistam aos outros vídeos, deixa like nos vídeos que vocês não deixaram, espalhem o canal para as amigas, me acompanhem lá no Instagram para ver o que é que anda acontecendo e se cuidem, pois a pandemia ainda não acabou, embora pareça, né? Parece que uma parte do Brasil foi vacinada e a outra parte não. Então, se cuidem. Bom final de ano para vocês, bom Natal, bom ano novo e que 2021 seja muito melhor. A gente se vê o ano que vem. Beijo. Tchau.